Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, mas se você não trouxe a Bíblia, fica tranquilo também, vai ser projetado. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Repita comigo: atitude. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Repita comigo: uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Repita comigo: segunda bênção. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Quem é que quer ser abençoado? Quem é que tem palavras da parte de Deus? Amém ou não amém? Se tem palavras da parte de Deus, gente, olha que texto. O texto aqui Deus chamou Abrão, porque ele se transforma em Abraão no decorrer da história. A partir do momento que ele começa a andar debaixo daquilo que Deus estava comissionando ele aqui no capítulo 12. Agora Deus ele chama aquele homem. E ele libera uma palavra sobre a vida daquele homem. Deus libera uma promessa sobre a vida daquele homem. Só que essa promessa ela estava condicionada. Ela estava condicionada a que ele tivesse uma atitude. Então Deus ele entrega uma promessa na vida de Abrão. Ele fala assim: olha, a sua casa será abençoada, as famílias da terra serão abençoadas, mas para que tudo isso aconteça, você precisará sair do seu contexto, você precisará sair da sua geografia, você precisará sair da sua casa, você precisará tomar uma atitude. Sabe, querido e querida, eu e você nós precisamos entender muito com essa história. A primeira coisa é que Deus, quando Ele nos dá uma palavra, quando Ele libera promessas da parte dEle para mim e para a sua vida, existem algumas coisas que nós precisamos passar a ser intencionais para que essa promessa se torne uma realidade, como por exemplo, tomar atitude. Mas antes que eu fale sobre atitude, eu quero explicar algo aqui. Deus ele libera duas promessas na vida de Abrão. Ele libera duas palavras para o destino, para o futuro daquele homem. A primeira palavra era que a sua casa seria abençoada. A primeira palavra é que a sua parentela seria abençoada. Querido e querida, você tem palavras da parte de Deus, mas palavras da parte de Deus que não vão impactar só em você, mas irão impactar na sua casa, amém? Irão impactar na sua geografia. A segunda promessa da parte de Deus na vida daquele homem é que não só a geografia dele, mas a geografia de todas as famílias da terra seria influenciada. Sabe, quando Deus ele libera palavras para mim e para a sua vida, entenda que a promessa da parte de Deus não termina em nós, mas termina impactando muita gente à nossa volta. A promessa da parte de Deus liberada para a sua vida não é simplesmente para você, mas é para muita família que precisa escutar aquilo que Deus está fazendo em você. Quem aqui toma posse dessa palavra? Quem aqui acredita nessa palavra? Quando Deus ele libera algo para você, não é simplesmente para você, querido e querida, é para o seu vizinho do lado, é para o seu vizinho do outro lado, é para o seu vizinho da frente, é para o seu vizinho de trás, é para o seu bairro, é para a sua cidade. Então Deus ele libera uma palavra na vida daquele homem, que a sua família seria abençoada, mas também as famílias de toda a terra seriam abençoadas. Primeiro Deus abençoa no singular, depois Deus abençoa no coletivo. São duas coisas aqui. Deus não tem problema em abençoar você particularmente, mas também não tem problema em fazer de você um instrumento para abençoar muitas vidas. Agora, tudo isso está condicionado ao quê? Atitude. A bênção de Deus, a palavra de Deus está condicionada a atitude daquele homem. Sabe, eu e você recebemos palavras da parte de Deus, eu e você recebemos promessas da parte de Deus, eu e você recebemos um destino da parte de Deus. Agora, o que nos torna alguém que vive a promessa para alguém que vive frustrado por ter uma promessa não realizada é o nível de atitude que eu estou disposto a ter para que a promessa se cumpra. Sabe, durante 7 anos da minha vida, eu
receber uma promessa. Ou melhor, 7 anos atrás eu recebi uma promessa. Esse púlpito aqui, ele não ia até o final, ele tinha um vão aqui. Eu estava ali onde mais ou menos o pastor Edson estava. O culto dos jovens estava cheio, tinha um pastor de fora pregando. E eu lembro que ele olhou para mim e falou, e lançou uma palavra sobre a minha vida. Na época, gente, não fez sentido nenhum. Sabe, nada. Meu coração fechou. Durante anos, aquela promessa, aquela palavra eu nem lembrava mais. Sabe, porque é um negócio que, uma palavra assim que não fez muito sentido, eu nem guardei no meu coração. Acontece que 2 anos para cá, Deus usou 10 pessoas de estados diferentes, de geografias diferentes, 10 pessoas totalmente, que não são ligadas, totalmente diferentes uma da outra, para falar aquela palavra que 7 anos atrás eu tinha escutado e não tinha feito sentido nenhum. Agora, sabe o que eu penso? A primeira coisa é que Deus não mudou a palavra, e a segunda é que se Ele precisou usar 10 pessoas, é que eu estou atrasado naquilo que Ele quer fazer para mim. Sabe, Deus ele libera palavras a meu e a seu respeito. Agora, para que essa promessa se cumpra, eu preciso tomar atitude. Eu preciso olhar para a palavra, mas eu também preciso perguntar para Deus qual é o próximo passo que eu posso dar. Qual é o próximo passo que eu posso dar para me aproximar da palavra de Deus? Na vida de Abraão, o próximo passo era abandonar o contexto dele. Qual que é o próximo passo que você precisa dar? Ou melhor, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Qual é a primeira atitude que você precisa dar? Pastor, eu não consigo ter atitude. Deixa eu te dar alguns princípios para que você tome atitude. Primeiro, você vai precisar de coragem. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, coragem. Tenha coragem. Olha para outra pessoa não fazer acepção, para não mostrar que você está marcando um só. Assim, ó, coragem. Josué está diante do mar, com muita gente atrás dele, com um exército inimigo atrás dele. Ele chega diante do mar, o mar está fechado, o lago lá está fechado. Ele soube falar com Deus, falou assim, ó Deus, está fechado o negócio lá, como que eu vou passar? Josué assume a liderança de Moisés. Josué assume a promessa que estava liberada sobre Moisés, a promessa de assumir, acessar, entrar na terra prometida. Então Josué ele assume isso, e agora ele está andando debaixo de uma promessa. Agora de repente ele chega numa geografia, onde atrás tem o exército inimigo, na frente dele é impossível passar. Agora ele vai orar, vai conversar com Deus, vai falar assim, ó Deus, olha, é o seguinte, eu estou andando debaixo da sua palavra, eu tomei uma atitude de andar debaixo da sua palavra, acontece que agora atrás está vindo gente que vai me matar, e na frente o mar está fechado, não tem ponte, não tem balsa, não tem barco, não tem nada, que faça com que nós não venhamos morrer. Agora sabe o que Deus fala para ele? Deus fala para ele o seguinte, não é hora de orar, não é hora de orar, não é hora de você subir aqui orar, porque a palavra que você subiu pegar, a palavra que você subiu escutar, esta palavra já foi liberada lá no primeiro dia que você resolveu assumir essa promessa. Josué capítulo 1, Deus fala para ele, ei, seja forte e seja corajoso. Querido e querida, você tem promessa da parte de Deus? Tem palavras da parte de Deus? Olha para aquilo que Ele prometeu, mas olha bem, porque se Ele prometeu, Ele te deu a estratégia para que você tome a atitude necessária e não falte coragem. Sabe, olha bem para aquilo que Ele prometeu. Porque quando você começar a olhar bem, você vai perceber que o mar parece estar fechado, mas ele não está fechado não, ele só está esperando você se posicionar debaixo da palavra que você carrega. Ele só está esperando você dar o passo, para que o mar se abra. Sabe, o segundo ponto que você vai precisar, para que você tome uma atitude, é você desconstruir as crenças limitantes. Desconstruir os pensamentos limitantes da sua vida. A Bíblia nos dá alguns mandamentos. Deus chama um homem chamado quem? Chamado Moisés. E ele libera ali o que nós temos como os 10 mandamentos. E um dos mandamentos qual é? Não matarás. Agora, querido e querida, matar uma pessoa é crime, amém? Isso faz você pensar 10 vezes antes de fazer isso.
Isso faz você pensar 100 vezes antes de fazer isso. Por quê? Porque é crime. Ai, pastor, que sem coração que o senhor é, obviamente que eu nunca ia matar alguém. Olha, eu parto do pressuposto que se está na Bíblia é porque naturalmente o negócio ia acontecer. Eu parto do pressuposto que se Deus precisou escrever ali que matar não é legal, é porque, olha, gente, naturalmente o negócio ia pegar aqui valendo. Então você imagina que mesmo tendo uma lei que fale assim, olha, se você matar, tem uma penalidade, você vai ser preso, corre o risco de passar o resto da sua vida lá preso. Na legislação brasileira, no mínimo aí no máximo aí uns 35 anos lá no chilindró. Mesmo assim tem gente que mata. Mesmo assim tem gente que tira a vida de outros. Agora você pensa que o matar, eu posso também matar através de uma atitude. Você concorda comigo? Eu também posso matar através da minha fala, liberando uma palavra de morte na vida de uma pessoa. Agora, se tem uma lei que regula para que a pessoa não mate a outra, não tire a vida de outro, e mesmo assim tem alguém que mate, imagina, meu irmão e minha irmã, que não acontece todo dia na minha e na sua vida, que não tem uma lei que regula palavras de morte lançadas sobre nós. Imagina, meu irmão e minha irmã, o que não acontece na nossa vida, o que nós não escutamos ao longo do nosso dia, o que se nós não nos policiarmos, nós não liberamos da nossa boca, se não tem algo que regulamente, que se eu falar palavras de morte eu vou ser preso. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que ao longo da sua história, talvez você cresceu escutando que você não seria nada. Talvez você cresceu escutando que tudo aquilo que você pegasse não ia dar certo. Talvez você cresceu escutando que você nasceu para não ser ninguém. Talvez você cresceu escutando que você é fruto de um acaso. Aí agora você se depara com uma promessa da parte de Deus, agora você se depara com um destino da parte de Deus, agora você se depara com um futuro da parte de Deus, mas agora você se depara precisando tomar uma atitude. Aí quando você vai tomar atitude, você pensa assim, não, mas eu nasci para ser ninguém. Eu nasci para não prestar. Eu nasci, mas eu não tenho habilidade para viver isso. E toda vez que você vai tomar atitude, toda vez que você vai querer ter coragem para viver, acessar a promessa de Deus, aquilo lá vem no seu peito e faz você parar. Mas essa noite eu estou aqui para te dizer que toda palavra de morte lançada de forma consciente ou inconsciente na sua vida hoje não vai ter mais legalidade. Tudo aquilo que tem feito você parar, tudo aquilo que tem feito você procrastinar atitudes, porque você faz, porque você começa a pensar, hoje não vai mais ter legalidade. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, o que vai prevalecer na sua vida são as palavras de Deus. Porque a partir de hoje, o que vai prevalecer na sua vida são as promessas de Deus. Porque a partir de hoje, o que vai prevalecer na sua vida é o destino de Deus a seu respeito. Existem promessas. Promessas da parte de Deus. Conversava com uma pessoa hoje. Ele falou assim, pastor, eu fiz uns negócios no passado. Isso, e olha, eu tive consequências disso, tive consequência, agora eu já resolvi, já superei, já fui tratado, já entendi, isso me deu a oportunidade de começar novamente. Acontece, pastor, que parece que todo o tempo aquele negócio está vindo, parece que um não que eu recebo, parece que é a reclusão de um convite, parece que é fruto daquilo que eu fiz lá atrás. Eu falei, querido, o negócio que você tem que pensar é o seguinte, que a partir do momento que você entendeu, a partir do momento que você foi reconciliado, a partir do momento que você teve a possibilidade de construir uma nova história, Deus zera a conta e fala assim, ei, vamos lá, vamos começar de novo. Só que o diabo, ele está falando assim, ei, você tem um passado cabuloso. Querido, você vai sair por aquela porta disposto a acessar a promessa da parte de Deus. Você vai sair por aquela porta disposta a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, amém ou não amém? Agora, você vai ser em todo o tempo confrontado com pensamentos que você não é capaz. Você vai ser em todo o tempo colocado à prova em situações para testar a sua habilidade. Agora, não se trata da sua habilidade, eu sempre falo disso, não se trata da sua intelectualidade, mas se trata da sua dependência para aquele que prometeu. Amém ou não amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre atitude é ter coragem. Segundo ponto é desconstruir as crenças limitantes.
E o terceiro ponto, repita comigo, terceiro ponto, não olhar para o lado. Não olhe para o lado. Como assim, pastor? Veja só, os discípulos estavam no barco, estava lá, tempestade começa a pegar, um barco começa a se mexer, o vento começa a aumentar, faz o barco se mexer ainda mais, a chuva se intensifica, faz o barco se mexer ainda mais. Estão lá, começando a ficar desesperados, o negócio começa a ficar cabuloso. De repente aparece Jesus caminhando sobre as águas. Jesus aparece caminhando sobre as águas, em meio ao mar. Jesus começa a andar sobre as águas. Agora Pedro olha para aquilo e fala assim: ó mestre, se for tu mesmo, peça para que, me dá o comando, para que eu saia do barco e vá até você. Querido e querida, eu não sei se você já tentou fazer isso, mas caminhar sobre as águas é impossível. Quem já tentou fazer isso? Caminhar, correr em cima da água na piscina, não tem como, você dá um passo e já afunda o negócio lá. Não tem como você caminhar sobre as águas. Que é isso, pastor? Você está falando que o negócio não é bíblico? Você está falando então que tinha uma pedra por baixo? Não. Eu estou falando que caminhar sobre as águas não tem como, mas caminhar sobre uma palavra de Deus tem como. Eu estou falando que caminhar sobre uma palavra da parte de Deus, que é liberada, que quebra a lógica, que quebra o impossível, é possível na sua vida. Eu estou aqui para te dizer que tem palavras da parte de Deus que parece loucura, que parece algo ilógico, que parece algo que não tem precedente. Pois é, não tem precedente. Aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você não tem precedente. Agora, a palavra da parte de Deus é aquilo que é o alicerce para que eu caminhe sobre as águas, para que eu caminhe sobre o milagre. Não olhe para o lado, porque se você olhar para o lado, você vai ver pessoas que não têm tanta fé como você, que não acreditam no milagre como você acredita. Você vai olhar para o lado e você vai ver pessoas racionalizando algo que não tem como racionalizar. Você vai olhar para o lado e você vai ver pessoas naturais, enquanto você é um ser que entendeu que dentro de você existe um Deus sobrenatural. Não tem como, meu irmão e minha irmã, explicar algo sobrenatural. Não tem como você explicar as promessas de Deus na sua vida. Não tem como você querer explicar aquilo que Deus está fazendo em você. Não tem como. Por quê? Porque quebra a lógica. Quem é que já tentou explicar o que aconteceu na sua vida e alguém ficou assim, como? Escutei uma história agora há pouco de um negócio. Como? Por quê? Quebra a lógica. Porque você não anda debaixo de algo que as pessoas estão vendo. Você anda debaixo de uma palavra lançada sobre a sua vida. Eu estou aqui para lançar uma palavra sobre você. Existem promessas da parte de Deus que ainda irão se cumprir na sua vida. Mas para que isso aconteça, tenha atitude. Para que isso aconteça, seja alguém com coragem. Para que isso aconteça, ressignifique a sua mente para pensar coisas do céu. Para que isso aconteça, não olha para o lado, olha para a promessa. Pedro, enquanto andava olhando para a promessa, ele andava sobre as águas. Agora, quando ele começa a olhar para o lado, ele começa a afundar. Querido e querida, nesse tempo, em 2021, o ano ainda não acabou. É o ano ainda de você ver coisas da parte de Deus. É ano ainda de você ver promessas da parte de Deus. É ano ainda de você ver sonhos e projetos se realizarem, porque não se trata de você, se trata da promessa que você carrega. Se trata da promessa que você carrega. Se trata da palavra que você carrega. Não se trata do ambiente onde você cresceu. Não se trata do seu sobrenome ou de quem você já foi. Trata-se do seu coração dependente em quebrar a lógica desse mundo. Quem aqui quer quebrar a lógica nesse ano de 2021? Sabe, prepare-se para isso. Prepare-se para isso. Muda a cabeça. Opa, peraí, tem promessa da parte de Deus. Por que eu não estou vivendo? Opa, tem promessa, Deus liberou, é porque eu não estou tendo atitude. Sabe, olha para suas mãos aí se você pode. Olha para suas mãos. Sabe, por muito tempo eu fiquei esperando alguém chegar, pegar nas minhas mãos e me levar para a promessa de Deus. Por muito tempo eu fiquei esperando isso. Por muito tempo eu fiquei esperando um telefonema.
uma batida na minha porta, um e-mail, uma mensagem. Por muito tempo eu fiquei esperando isso. Agora eu entendi, querido e querida, que não tem como alguém me pegar pela mão, porque as minhas mãos já estão ocupadas com aquilo que Deus entregou. Você está entendendo? Como é que eu vou dar a mão para alguém se eu estou carregando a promessa? Como é que eu vou estender a mão para alguém me puxar se eu estou carregando a promessa? A partir de hoje você vai parar de esperar, porque você está carregando a promessa da parte de Deus. Você vai parar de esperar por algo externo, porque aquilo que você precisa já está contigo. Sabe, não tem como eu ficar esperando algo cair do céu se já caiu. A palavra de Deus já foi liberada. Não tem como eu ficar esperando, Kleber, cair algo do céu, porque já caiu. Mas pastor, por que eu não vivo? É porque eu não tomei atitude para ir pegar. Se os planos meus e seus já estão escritos na palma das mãos do Senhor, é porque já está escrito. O que basta é eu acessar. Pastor, eu estou com medo do que está escrito lá. Algo bom, perfeito e agradável. Por quê, pastor? Você tem convicção disso? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Meu irmão e minha irmã, existe algo sobrenatural preparado para a sua vida. Agora, toma atitude em crer nisso. Toma atitude em andar debaixo disso. Nossa, pastor, que palavra positivista. Não, é uma palavra bíblica, que se você ir para a Bíblia, você vai ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se tem um pai que dá pedra para o filho comer, por favor, você me procura depois. Se tem um pai que fica alegre com o filho sofrer, por favor, você me procura depois, porque nós vamos orar, porque o negócio é um problema. Deus, como seu pai, Ele tem algo especial preparado para a sua vida. Agora anda debaixo dessa palavra, toma posse dessa palavra, tenha coragem para viver essa palavra, tenha ousadia para viver essa palavra, porque o mundo precisa de pessoas que resplandeçam a promessa de Deus liberada sobre as suas vidas. Romanos 8 fala assim: a criação aguarda ardentemente a proclamação dos filhos de Deus. Você lembra lá atrás, Abraão? A promessa na vida dele não era só para ele, mas era para todas as famílias da terra. Aquilo que Deus tem para você não é simplesmente para você, mas é para todo mundo que está à sua volta. Pessoas vão ser impactadas a partir de hoje pelo posicionamento que você vai ter. Quem acredita nessa palavra, se coloca em pé que eu quero orar por você.